O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós iniciamos com a Igreja um novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. E mais do que falar de um tempo litúrgico, nós hoje estamos iniciando um itinerário, um caminho, que vai nos conduzir para aquilo que é o cume, o ápice da nossa vida cristã, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse mistério ele é tão sublime que a Igreja nos coloca uma preparação de 40 dias para que nós possamos conseguir mergulhar neste mistério. Este mistério ele é sublime, tanto que em cada Eucaristia é isso que nós celebramos, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Iniciamos hoje o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma nasceu já na igreja primitiva. Obviamente que com o tempo ela foi ganhando significados mais amplos. Mas quando a igreja iniciou a Quaresma, esse tempo era o tempo próprio conhecido na igreja de preparação remota, imediata para os catecúmenos. Ou seja, era a preparação próxima daqueles que iriam receber o batismo.
porque vocês sabem, na igreja primitiva só os adultos eram batizados, porque a igreja obviamente começou com eles não eram batizados, e demorou-se um tempo para que esses batizados entendessem que também o batismo seria dado aos seus filhos, às crianças. Então eles passavam por um ano de catequese, e quando estava perto de chegar o momento do batismo, eles viviam um tempo de maior preparação. Esse tempo era chamado de quaresma. Os 40 dias que eles teriam práticas próprias em preparação a isso, culminando cada semana com uma catequese, que era dada pelo bispo da igreja. E quando essa catequese ocorria na Santa Missa, se proclamava o Evangelho e o bispo fazia o grande sermão. Terminado o sermão, o bispo fazia com os catecúmenos os escrutínios. Depois dos escrutínios, eles eram convidados a se retirar da assembleia. Eles não poderiam continuar. E aí seguia com a profissão de fé com aqueles que já eram batizados. Antes da catequese, eles nem poderiam participar da Eucaristia, mas no período da quaresma, eles adentravam e participavam até o momento dos escrutínios. E na noite da Páscoa, eles eram acolhidos pelo bispo, desciam as águas e então recebiam a veste branca, a túnica branca. E a partir daquele momento, eles eram incorporados naquela assembleia e aí então poderiam participar da liturgia por completa. Ainda hoje, mesmo tendo passado as várias reformas litúrgicas, a igreja mantém esse caráter de catecumenal dentro desse período. Tanto que a partir do próximo domingo, todos os domingos da quaresma, os evangelhos que vocês ouvirão na missa são evangelhos próprios das catequeses batismais, porque a igreja entende que o período por excelência para fazer cristãos é a quaresma, que vai culminar na noite da Páscoa. E vejam o que o padre disse, a expressão que o padre usou, fazer cristão. Nós não conseguimos fazer-nos cristãos. Essa não é uma obra nossa. Esta obra acontece por uma graça de Deus através da igreja, o sacramento do batismo. Por isso vocês sabem que a pia batismal, ela é conhecida na igreja como o útero da igreja. É ali que são gerados os novos filhos da igreja. Por isso que quando termina o batismo, que o padre derrama água sobre a criança ou adulto, o padre fala o nome e diz, agora é filho de Deus, nosso irmão, nasceu para a vida, nasceu para a graça. Nós não nos tornamos cristãos por nossas forças, não, é uma graça que nós recebemos. E esta graça se dá através do sacramento, para que ninguém pense que através de um ato dele, ele possa conseguir isso, mas através de um sacramento, onde Deus derrama uma graça específica. Com o passar do tempo, como era próprio daquela comunidade que estava preparando os catecúmenos, foi colocado, não só para eles, mas para toda a comunidade, um tempo de penitência, de sacrifício. Por isso, um primeiro gesto que nós teremos na liturgia de hoje, depois que nós coroarmos a pregação, nós vamos nos curvar diante da igreja, e ela vai derramar sobre as nossas cabeças as cinzas. Esse é o espírito que nós precisamos caminhar na quaresma. Veja que interessante, ao derramar a cinza sobre a nossa cabeça, a igreja vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. E por que as cinzas? Porque essa é a nossa verdade. Se Deus tirar o seu espírito de nós, não sobra nada, voltamos a pó. Nós somos quem somos pela graça de Deus. Então, o primeiro convite que a quaresma nos faz é, recorda-te de quem você é. Lembra a tua condição. E isso é para quê? Para que nós não caminhemos inflados.
achando que somos muita coisa, quando na verdade, sem a graça de Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. Não faz sentido viver quaresma com o espírito inflado, orgulhoso, cheio de si, soberbo. Por isso o primeiro gesto é inclinar a cabeça, não diante do padre, não diante do ministro. Nós somos pecador igual, ou falando de mim, deles eu não posso falar, porque é eles que cuidam da vida deles, mas falando de mim, mais pecador do que todos vocês. Nós não nos curvamos diante de homens, nós não temos esse poder, nós nos curvamos diante de Deus. E diante dele nós dizemos, aqui eu estou, o meu nada. Eu assumo que se o Senhor não me ajudar, é isso aqui que sobra de mim. Tanto que, quando chegar o final da nossa vida, que o Senhor tirar de nós o hálito da vida, o que nós vamos virar? O que nós vamos virar quando o Senhor tirar o hálito da vida? Pó é depois. A não ser que fizer o que o povo hoje está moderno, né? Já vai lá e põe fogo de uma vez. Mas antes de você virar pó, por uma via natural, você vai virar o que primeiro? Coragem, vamos. Carniça. Que nós vamos ter que enterrar logo, senão ninguém aguenta ficar perto. Fede. E somos nós. De vez em quando é bom dar esse choque na gente, que a gente esquece disso. A gente é tão não me rele, não me toque, e se Deus sair de nós, é carniça que nós viramos. A gente faz todo aquele ritual bonito, enterra, mas na verdade é para nós o benefício. Nós não íamos dar conta de ficar. Enterra lá embaixo mesmo para não subir nada, porque nós não daríamos conta. Veja, irmãos e irmãs, essa é uma fala pesada, mas ela é a verdade da nossa vida. Por isso, a quaresma é Deus dizendo para você, volta, para de viver por você mesmo, para de achar que a vida basta em você, para de achar que você é capaz de mover o mundo, para de achar que as coisas acontecem por causa de você. Seja humilde e reconheça, tens um Deus que cuida de você. Tens um Deus que sustenta a tua vida, tens um Deus que tem noite e dia a mão dele estendida sobre a tua cabeça. É ela que nos sustenta, é ela que nos segura. Imagina, se o Senhor tirar de nós a sua graça, nada nos falta, por isso nos resta. Por isso o primeiro gesto é inclinar-se, num gesto de humildade. Aí vem Jesus no evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele entrega para nós hoje 3 regras, 3 práticas da quaresma: esmola, a caridade, a oração e o jejum. 3 penitências, 3 práticas que nós não podemos fazer só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos, mas isso é prática para a vida. E olha que bonito isso, na quaresma, quando somos chamados a voltar para o mais profundo do nosso ser, para encontrarmos com Deus, como é que nós devemos chegar lá na noite da Páscoa? Veja que curioso, a esmola, eu vou ao meu irmão necessitado, e vejo o que falta nele, olho para mim e percebo que se eu tenho o que falta no meu irmão, eu tiro e ofereço a ele. Isso é esmola, caridade. Infelizmente, nós temos uma concepção errônea da esmola. A gente acha que esmola é da sobra. Tá aqui está sobrando, deixa eu dar. Não é isso. Sobra não é esmola. Esmola é, eu vi que o meu irmão precisa e eu tenho. Não é que você tem muito, que você tem pouco, você tem. Se você tem, o teu irmão não tem, e ele está necessitado disso, imediatamente eu entrego. Porque nós não somos donos de nada, nós somos administradores. Hoje está na minha mão, amanhã pode estar na mão de outro. E se eu vi que o meu irmão precisa, isso está tirando dele a sua dignidade, isso está impedindo que ele viva bem, está aqui. E preste atenção, nós não estamos falando de coisa, que às vezes da coisa é fácil. É preciso dar de nós mesmos, é a oferta mais difícil.
dar a atenção, dar a escuta, dar o carinho. Tudo isso é coisa difícil para nós. Nós somos rápidos, nós somos ligeiros, nós temos pressa. Nosso pensamento já está lá na frente, a pessoa está lá ainda olhando para o teto. Esmola, caridade. Vejam, esta primeira arma leva-me a relacionar com o meu irmão. A segunda arma que Jesus disse, qual é? Qual? A oração. Quando você rezar, não faça como os fariseus. Eles vão lá na frente, levanta os braços, chacoalha, para todo mundo ver que eles estão rezando. Quando você rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, fecha a janela, e no segredo do teu coração, fala com Deus. Olha que definição bonita de oração, é um diálogo com Deus. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar dentro de você. O teu quarto é o teu interior, não é um lugar físico. Como nós precisamos aprender isso. E é bonito, quando Jesus falou da esmola, ele diz, o que tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. E o que faz a gente sofrer quando a gente dá esmola? Quando a gente faz caridade para alguém? O que custa para a gente? Você viu? Não falou nem obrigado. É ingrato. Também nunca mais eu ajudo. Não, mas Jesus falou que nem a sua mão esquerda tem que saber. Nós ficamos ofendidos. E aí nessa hora temos que nos perguntar, mas por que eu fiz isso? Será que eu quis ajudar ou eu quis reconhecimento? Tem gente que se você não falar o nome dele no final, ele não volta mais. Isso não é caridade. O que a tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Depois ele disse a mesma coisa no Evangelho. Quando você for rezar, você faz isso em segredo. É a coisa mais difícil para nós. Nós vivemos o mundo da visualização. Quanto mais visualização tem, mais influencer você é. E nós vamos atrás dessas coisas. E Jesus manda ficar escondido. Anonimato. Não é esconder no sentido de colocar-se para trás. É você ter consciência da finalidade para a qual você está fazendo aquilo ali. A oração é o diálogo com Deus. Entra no segredo do teu coração e fala com Deus. A oração te coloca em relação com Deus. A esmola com o outro. A oração com Deus. E a terceira prática, quando você jejuar. O que é jejuar? Vocês tudo estão jejuando hoje, não é? Sim? Misericórdia. O povo está jejuando, não sabe o que é o jejum. O que é jejuar, gente? Que? Ficar com fome, padre. Também, quando a gente faz jejum, a gente fica com fome. Jejuar, o jejum eclesiástico, que é esse que nós estamos fazendo hoje, o jejum da igreja, nós nos abstemos do alimento. Nós deixamos de comer aquilo que normalmente nós comemos. O jejum. Agora, por que eu faço isso? Primeiro, para que eu entenda que não são as minhas vontades que têm que comandar a minha vida. Quem tem que comandar quem? Eu comandar as minhas vontades. Eu seguro a rédea da minha vontade e digo para ela, agora nós vamos para a direita, agora nós vamos para a esquerda. Isso é muito gostoso, mas não faz bem, então nós não vamos comer. Isso aqui é ótimo, mas não pode para você, você fez outra escolha de vida, isso é vontade. O jejum ajuda a gente a domar isso. Por que é tão difícil para nós jejuarmos? Mesmo sabendo que hoje estamos jejuando, mas amanhã nós vamos comer. Mas pensa que difícil que é por causa da nossa vontade. Nós não trabalhamos as nossas vontades. Nós temos uma tendência de fazer tudo o que a nossa vontade nos manda. Nós temos essa tendência. A coisa mais difícil é a gente contrariar-se. É a gente dizer, não, você não vai fazer isso, isso não é bom.
A maioria de nós fala, o que que tem? É gostoso. O que que tem só um pouquinho? O que que tem? Tem gente que faz pior, eu nem faço assim, é só de vez em quando. Então, meu amigo lá, Nossa Senhora, aí nessa hora, a gente se compara com os piores que tem. Mas porque a gente está precisando, né? Vontade não domada, não conduzida, não ordenada. O jejum ajuda a gente a domar as nossas vontades. Você abrir a geladeira, até aquela fruta gostosa que você vê todo dia, você nem olha para ela. Hoje parece que ela fica, oi, você não vai pegar eu não? Aí você vai dizer, não, bem, hoje é jejum, não vou. E depois, qual é a outra finalidade prática do jejum? Nós nos unirmos aos irmãos que fazem um jejum obrigatório. Quem são eles? Os pobres. Nós estamos fazendo como penitência. Mas graças a Deus na nossa casa tem. Eles não. Eles não sabem se vão comer hoje. É só se alguém entregar para eles a comida. Nós não. A nossa comida está garantida. Então hoje nós nos unimos a eles, nós sentimos o que é isso. Só que aí o outro detalhe que os nossos católicos às vezes não sabem. Todo sacrifício que você faz na quaresma, as coisas que você tira, a comida, a bebida, vou fazer quaresma de chocolate, vou fazer quaresma do vinho que eu não vou tomar, a carne que eu não vou comer, ótimo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso ajuda se você pode. Só que quando termina a quaresma, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ir lá e comprar tudo em dobro? Você vai calcular tudo isso que eu fiquei sem, a quantidade. Quanto que é isso? Din-din, vai no bolso. Dá X. O que eu faço? Eu pego esse dinheiro e faço dele esmola. Caridade para os pobres. Sim, porque senão não tem sentido. Você vai tirar de você, aí depois você vai lá e fica com a poupança mais gorda, ainda vai lá e compra em dobro. Não tomei as 5 garrafas, vou comprar 10 desse mês passado e do outro. Não, é para os pobres. Por isso que a igreja agora, ela vai nos incentivar esse sacrifício e no domingo de Ramos vai entregar o envelopinho da campanha da solidariedade. E a gente vai colocar esse dinheirinho lá dentro. E nós vamos mandar para a igreja para fazer as obras de caridade dela. Mas a igreja, você faz a sua parte. A igreja faz aquilo que é a missão dela. Esse é o outro sentido. Porque, gente, nós, humanos, se o negócio não doer na gente, a gente não valoriza. Que bonito, ficou em jejum, fez sacrifício e o pobre continuou pobre do mesmo jeito. O irmão que não tinha continuou não tendo. Não, nós vamos ajudar agora com a nossa caridade. O nosso exercício espiritual tem que sair agora pelas nossas mãos. Tem que ser caridade. Por isso, a nossa oração, ela tem que tornar-se gesto concreto. Então, vamos de novo. Quando você fez caridade, você relacionou com o seu. Quando você rezou, você relacionou-se com. E quando você fez jejum, você relacionou-se com você mesmo. Domar as suas vontades. Viram que as 3 armas da quaresma farão conosco? Melhorar o nosso relacionamento com o outro, com Deus e conosco mesmos. Quando chegar na noite da Páscoa, como é que você vai saber se você fez uma boa quaresma? Você vai olhar para o outro e vai perguntar, eu melhorei com esse irmão, com essa irmã que eu tenho dificuldade? Se a resposta é sim, passou no primeiro teste. Depois, melhorou o meu relacionamento com Deus? Eu consigo rezar melhor agora? Não é mais, viu, gente? Não adianta você acumular horas de oração, não é isso. Qualidade. Melhorou o meu relacionamento com Deus? Ok. E agora? E comigo mesmo? Eu sou uma pessoa mais livre? Ou eu ainda estou preso aos meus vícios, às minhas tendências?
ao meu gênio, ao meu caráter, ao meu temperamento, ou eu consegui expandir a minha vontade. Eu consegui dizer em muitos momentos, isso não é bom e eu não farei. Veja que coisa profunda, e com isso eu concluo. O povo às vezes não entende e acha que quaresma é só levantar de madrugada ou fazer uma via sacra. Tudo isso ajuda, mas se não tiver melhora na vida, de nada serve. Porque esse Deus que nós buscamos, ele passa pela vida humana. Por isso hoje, nesta homilia, é um dia oportuno de você ver onde você quer chegar, com Deus, com o irmão e com você mesmo, o que precisa melhorar. Se for necessário, faça anotação, para que você visite isso, para que na noite santa da Páscoa, quando nós gritarmos, Cristo ressuscitou, a gente possa dizer, eu também ressuscitei. A minha vida melhorou. Eu não sou a mesma pessoa daquela quarta-feira de cinza. E nisso, irmãos, nenhum de nós aqui somos mestre. A começar desse, talvez, o pior de todos vocês. Nós precisamos trabalhar muito para sermos melhores. Que o Senhor nos dê a graça, que Ele tenha paciência conosco, que Ele nos espere um pouquinho mais, que Ele continue com a sua mão santa sobre a nossa cabeça, que Ele ainda não tire a sua mão de nós, para que nós possamos viver verdadeiramente conversão, como é o apelo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.